E aí, pessoal, tudo bem? Então, gente, eu sei que na aula passada vocês ficaram aí com uma pulga atrás da orelha sobre essa parte de equilíbrio químico, constante de equilíbrio e tudo mais. Espero que aquele vidinho que eu postei lá na sala de aula tenha favorecido vocês a conseguirem tirar um pouco das dúvidas de vocês. Mas a gente precisa dar sequência com o nosso conteúdo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, me procura, vamos tentar tirar essa dúvida, a gente marca uma aula online de novo para tirar essa dúvida, mas vamos dando continuidade com o restante daquela aula que a gente não conseguiu terminar, tá? Então a gente tem lá o equilíbrio químico, para a gente fazer a identificação de reações químicas que entram em equilíbrio, tá? Toda vez que a gente vai fazer o cálculo da constante de equilíbrio de uma reação química, nem sempre os valores que são nos fornecidos são valores no momento do equilíbrio. São valores que são dados na hora que o equilíbrio químico foi atingido. Muitas das vezes o exercício ele vai nos fornecer valores que são de concentrações ou de pressões que ocorrem antes do equilíbrio químico ser atingido. E para a gente poder calcular a constante, a gente precisa de dados das substâncias no momento do equilíbrio químico, tá? Então, para a gente poder identificar isso, nós vamos ter que aprender como chegar até esses valores, tá? Para isso, eu quero que vocês observem aqui esse exemplo, que diz assim, ó, monóxido de carbono e oxigênio foram colocados em um recipiente fechado sob pressão parcial de, respectivamente, 2,4 e 1,8 atm. Quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se a formação de gás carbônico sob pressão de 2,1 atm. Determine a constante de equilíbrio da pressão parcial gasosa para essa reação química. Então a gente tem essa equação química aqui, ó, 2 monóxido de carbono mais oxigênio formando 2 gás carbônico. Percebam ali que no exercício ele me fala assim, ó, que 2,4 atm era a pressão do monóxido de carbono, 1,8 atm era a pressão do gás oxigênio. E depois, quando a reação ocorreu, quando o equilíbrio químico foi atingido, eu tinha gás carbônico no recipiente a uma pressão de 2,1 atm. Os outros dados não me são fornecidos. Como que eu vou chegar até as pressões de cada substância no momento do equilíbrio químico para que eu possa fazer o cálculo da minha constante? Então a gente vai pegar lá esses dados aqui que o exercício nos deu e vamos colocar nessa tabelinha aqui, ó. Qual era a pressão de cada substância no começo da reação, a pressão de cada substância durante a reação química e o quanto era a pressão de cada substância no momento que o equilíbrio químico foi atingido, tá? Porque depois do equilíbrio químico ser atingido, essas pressões elas não se alteram mais, beleza? Ele me fala lá que 2,4 atm era a pressão do monóxido de carbono, 1,8 atm era a pressão do gás oxigênio. E como é início de reação, como é começo, eu não tenho produto nenhum. Se eu não tenho produto nenhum, a pressão do gás carbônico é 0, tá? Montei a primeira linha da minha tabelinha aqui, agora vamos para a segunda. Ele fala aqui assim, ó, quando o equilíbrio foi atingido, verificou-se a formação de gás carbônico sob pressão de 2,1 atm. Então, a pressão no momento do equilíbrio de gás carbônico era 2,1 atm. Agora eu preciso descobrir os outros dados. Como que eu sei que aqui é 2,1 nessa parte aqui que ocorreu durante a minha reação química? Se eu pegar esse daqui, ó, menos esse daqui, não vai dar, aliás, esse daqui menos esse, não vai dar 2,1? O que eu tenho no momento do equilíbrio que eu tinha no início, se eu fizer uma diferença entre eles, eu não vou achar esse mesmo resultado, 2,1? Então isso foi a variação da pressão do gás carbônico durante a minha reação, do início até o equilíbrio químico ser atingido. Eu achei aqui, ó, a variação da pressão do gás carbônico para a minha reação química. Agora eu posso determinar a variação da pressão dos outros gases, utilizando em mente que toda variação da pressão ela segue uma proporção. Essa proporção ela é dada pelos coeficientes estequiométricos das substâncias da reação química. O coeficiente estequiométrico do monóxido de carbono aqui não é 2, do oxigênio não é 1 e do gás carbônico não é 2. Significa então que a proporção é 2 para 1 para 2.
Vamos estabelecer agora uma comparação entre gás carbônico e monóxido de carbono. O coeficiente estequiométrico deles não é igual, não é 2 e 2? Significa então que as alterações na pressão do gás carbônico são as mesmas alterações na pressão do monóxido de carbono. Então, se a pressão do gás carbônico alterou em 2,1 atm, a pressão do monóxido de carbono tem que alterar nessa mesma proporção, 2,1 atm, certo? Aqui, ó, o oxigênio não é 1 o índice dele? Se o índice do oxigênio é 1 e do gás carbônico é 2, não significa que as alterações na pressão do oxigênio vão ser na metade do que do gás carbônico? Porque aqui é 1 e aqui é 2, 1 não é metade de 2. Então significa que se a alteração na pressão do gás carbônico foi 2,1, a alteração na pressão do oxigênio tem que ser metade, que é 1,05. Tá? Agora, determinando as pressões das substâncias no momento do equilíbrio químico, eu vou pegar esse valor e diminuir por esse. 2,4 menos 1, 0,3. 1,8 menos 1,5, 1,05, né? 0,75. E esses valores aqui que eu encontrei agora é o que vai ser aplicado na minha constante de equilíbrio. Como que eu vou escrever a minha constante de equilíbrio da pressão parcial gasosa? Lembra lá que é pressão dos gases nos produtos elevados aos seus coeficientes dividido pela pressão dos gases dos reagentes, também elevados aos seus coeficientes. Produto, eu tenho aqui, ó, o gás carbônico. Então, em cima, no numerador da minha equação, vai ficar pressão do gás carbônico elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque o coeficiente aqui é 2. Dividido por pressão dos meus reagentes. Primeiro reagente, monóxido de carbono. Então, pressão do monóxido de carbono também elevado ao quadrado, porque o coeficiente do monóxido de carbono é 2. Vezes pressão do oxigênio elevado a 1, porque o coeficiente do oxigênio é 1. Como é elevado a 1, não preciso colocar 1 aqui em cima, tá? Trocando os valores que nós encontramos na nossa tabelinha aqui, ó. Pressão do gás carbônico no momento do equilíbrio, 2,1 elevado ao quadrado. Dividido por pressão do monóxido de carbono no momento do equilíbrio, 0,3 elevado ao quadrado, vezes pressão do oxigênio no momento do equilíbrio, 0,75. Aí, continuando nossa equação química, a gente vai encontrar que a constante de equilíbrio da pressão parcial gasosa para a nossa equação vai dar 65,3. Lembra sempre, pessoal, como a constante de equilíbrio ela é determinada num valor absoluto, esse valor ele não vai apresentar unidade. Então, a gente não precisa colocar unidade depois do valor da constante. Tá? E quando a gente tem o caso de uma reação química que não nos fornece a variação das substâncias, mas ela nos dá o grau de equilíbrio para uma determinada substância. Primeiro, o que é esse grau de equilíbrio, gente? O grau de equilíbrio é o quanto dessa substância precisa ser consumida, precisa ser formada, até que a minha reação química atinja o equilíbrio químico. Entenderam? Então, o grau de equilíbrio é a quantidade, tanto de substância que precisa ser alterada até que o equilíbrio químico possa ser atingido, tá? Vamos fazer essa tabelinha aqui juntos? Ele fala ali assim, ó, num recipiente fechado de volume 1 litro foram aquecidos 16 mol de ácido clorídrico, produzindo H2 e Cl2. Sabendo que o grau de equilíbrio é 75%, calcule o valor do Kc, ou seja, calcule o valor da constante de equilíbrio, tá, gente? Primeiro passo, vou escrever a minha equação química ali e depois eu vou colocar ali os coeficientes estequiométricos para que eu possa balancear a minha equação química, para colocar os coeficientes estequiométricos para que eu possa desenvolver o meu cálculo, tá? Aí aqui, ó, vamos voltar aqui, gente. Como que eu vou fazer isso aqui? Se o grau de equilíbrio é 75%, significa que precisa consumir 75% das substâncias dos reagentes para que o equilíbrio químico seja atingido. Então, se eu tenho 16 mol no início, eu preciso consumir 75% desses 16 mol para chegar no equilíbrio. Então, o quanto vai ser consumido aqui é 16 vezes 75%. Tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, ó,
16 vezes 75%, a gente encontra que a quantidade que vai ser consumida aqui, ó, é 12 mol. Se consumiu 12, aqui tinha 16, consumiu 12, quantos mol restam no equilíbrio? 4 mol é o que resta no equilíbrio químico. Agora vamos aplicar aquela ideia novamente que a gente fez lá para o exercício anterior de proporção. Eu não tenho 2 HCl formando 1 H2? Quer dizer que as alterações na quantidade de HCl são o dobro das alterações na quantidade de H2. Tá? Então, porque é 2 para 1. Se teve formação aqui, ó, reagiu 12 mol de HCl, aqui não tem que ser a metade, porque a proporção não é 2 para 1. Então, quanto de H2 tem que ser formado? 6. A mesma proporção ocorre para o Cl. Então, quanto de Cl vai ser formado? 6 também. Aí, fazendo a diminuição desse por esse, 0 menos 6 sobra 6. E 0 menos 6 sobra 6 também. Portanto, agora a gente tem aqui, ó, os valores para a gente fazer o cálculo da nossa constante de equilíbrio. Como que vai ser feita a nossa constante de equilíbrio? Vai colocar lá Kc igual concentração de H2 vezes concentração de Cl2 divididos pela concentração de HCl elevado ao quadrado. Tá? E aí a gente chega ao resultado ali desta equação. Vamos fazer aqui juntos também? Vamos colocar aqui, ó, um novo arquivo de texto só para a gente terminar. Então, nosso Kc vai ser igual a concentração de H2 vezes a concentração de Cl2 dividido por concentração de HCl elevado ao quadrado. Esse é nosso cálculo da nossa constante. Vai ficar assim, ó. Constante de equilíbrio é igual concentração de H2, a gente achou que é 6, vezes 6 de novo, que é a concentração do Cl2, divididos por concentração do HCl ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Terminando o nosso cálculo, Kc vai dar igual a 36 divididos por 4 ao quadrado dá 16. Kc vai dar um valor aí aproximado, vai dar um valor mais ou menos de 2,2, tá? É um valor aproximado, tá, gente? Eu fiz a conta de cabeça aqui, não usei a calculadora ainda, então não vou conseguir dizer se dá exatamente 2,2, mas é um valor aproximado disso daí, tá? Então esse vai ser o novo valor da nossa constante de equilíbrio, 2,2, beleza? Vamos continuar a nossa aula aqui. Na sequência, a gente vai falar, por último, como converter a constante de equilíbrio em relação às massas para a constante de equilíbrio da pressão parcial, ou o contrário, da pressão parcial para a constante das massas, tá? A gente vai sempre utilizar essa fórmula química aqui, ó, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Kp, constante da pressão parcial gasosa. Kc, constante da concentração molar das substâncias da reação química. R é a constante universal dos gases perfeitos, que a gente já falou lá nas nossas aulas de estequiometria, que se é um valor que é constante, significa que ele não sofre alteração. Se a pressão da substância está em atm, o R é 0,082. Se a pressão da substância está em milímetros de mercúrio, o R é 62,3. Tá? E o T é temperatura, dada sempre em Kelvin. E por último, o ΔN, ele é a variação do número de mols gasosos na reação química. Eu vou pegar a quantidade de mols presentes nos produtos menos a quantidade de mols presentes nos reagentes. E assim eu vou ter o valor do ΔN, que é o que eu vou elevar o RT ali. Tá? Olha aqui um exemplo. Colocou-se um mol de bromo para reagir com 1 mol de hidrogênio a 300 graus Celsius num recipiente de 1 litro. Ao ser atingido o equilíbrio, verificou-se que a concentração de HBr produzida era de 1,56. Calcule o Kc e o Kp para a reação na temperatura citada. Escrevi a minha equação química aqui, ó. H2, que é o hidrogênio, reagindo com Br2, que é o bromo, para formar 2HBr, que é o produto dessa reação química aqui.
tá? Fiz o balanceamento químico entre essas substâncias. Cheguei lá a um valor que é o balanceamento, a proporção vai ser 1 para 1 para 2. Tá? Agora eu vou colocar aqui no meu quadro a quantidade de substâncias que foram colocadas para reagir. 1 mol de bromo com 1 mol de hidrogênio. Como é início de reação química, eu não tenho nada de produto, eu tenho 0 de produto. Quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se a presença de 1,56 mol de HBr. Então, 1,56 mol de HBr. Significa que a variação do HBr durante essa reação química foi de 1,56. Aplicando proporção estequiométrica, se aqui é 1 para 2, significa que as mudanças no HBr ocorrem no dobro do que ocorre no H2. Então, se ocorreu aqui formação de 1,56 mol de HBr, consumo de H2 tem que ser pela metade, 0,78. A proporção do Br é a mesma, então, se formou 1,56, tem que consumir 0,78 aqui também. Diminuindo o que tinha no início pelo que foi consumido, ou pelo que foi formado, a gente acha que no momento do equilíbrio químico a quantidade de cada substância era 0,22 mol de H2, 0,22 mol de Br2 e 1,56 mol de HBr. Construindo agora a nossa constante de equilíbrio em relação à concentração molar, que é o Kc, para eu encontrar o valor do Kc. Lembra lá, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do primeiro produto. O primeiro produto é HBr. Só tem ele, na verdade. Então, concentração do produto elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, dividido por concentração do primeiro reagente vezes concentração do segundo reagente. Agora, aplicando esses valores na nossa fórmula. Concentração do HBr no momento do equilíbrio, 1,56 elevado ao quadrado. Dividido por concentração do H2 é 0,22, vezes a concentração do Br2, também 0,22. Fazendo essa conta aqui, vou encontrar que a constante de equilíbrio em função das massas molares é 50. Tá? Agora eu preciso converter o Kc em Kp, porque ele me pede o valor das duas constantes. Como que eu vou fazer essa conversão? Vou usar a formulazinha lá. Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. Tá? Kp é igual. Como não foi me dado pressão nenhuma, não foi falado qual é a pressão que se encontra no meu sistema, eu sempre vou considerar, gente, que está em ATM. Tá? Sempre vou considerar que esteja em ATM. Se tiver em milímetro de mercúrio a pressão do sistema, ele fala ali para você que vai estar em milímetro de mercúrio. Tá? Então aqui, o valor de Kc eu encontrei aqui que era 50. Coloquei 50 aqui. Vezes R. Considerei que minha reação está em ATM, então meu R é 0,082. Vezes o meu T, que é 573. 300 graus Celsius, transformando em Kelvin, a gente vai somar com 273. 300 mais 273, 573. Tá? E esse valor dessa multiplicação vai ser elevado a ΔN. O que é ΔN? Variação do número de mols da reação química. Quantos mols tem aqui no produto? Não é? 2. E aqui, nos meus reagentes, quantos mols eu tenho aqui de H2? Não é 1. Mais, quantos mols de Br2 aqui também? Não é 1. Se eu somar os mols dos meus reagentes, 1 mais 1 dá 2. Nos meus produtos, eu tenho 2. Se eu pegar 2 menos 2, dá 0. Então, vou elevar isso aqui a 0, que é a variação do número de mols entre reagentes e produtos. Pegando lá o número de mols dos produtos menos o número de mols totais dos reagentes. Tá? Qualquer número elevado a 0, eu nem preciso fazer essa conta aqui, tá, gente? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 50 vezes 1 vai dar 50 também o valor para Kp. Certo, gente? Pessoal, eu sei que esse conteúdo aí está ficando um pouco mais complexo, mas daqui para frente, pessoal, a tendência é só ficar mais difícil, tá? Então, tá com dificuldade? Tira dúvida, procura o professor para conseguir perguntar o que vocês não estão entendendo e vamos tentar fixar bem esse conteúdo, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.